Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. A vida no reino dos céus, de fato, é de grande bênção da parte do Senhor, porque no reino de Deus nós podemos conhecer melhor o próprio Deus e poder desfrutar de suas bênçãos graciosas. Mas a vida no reino de Deus também requer de nós uma atenção para a manutenção das relações sociais. E o Senhor Jesus, Mateus 18, todo esse capítulo que nós vamos ver hoje, nos ensina um pouco sobre essas relações sociais dentro do reino de Deus. Nós vamos voltar, mesmo que já tenhamos visto um pouco até o versículo 5, nós vamos voltar até o versículo 1, porque o capítulo inteiro é como uma só peça, né? Então nós vamos ver a relação entre todos os textos, os versículos deste capítulo. E ele começa assim: naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntando quem é o porventura o maior no reino dos céus. A gente já falou isso, né? Sobre o fato deles estarem ainda preocupados com status, com grandeza. Ainda o coração deles não compreendendo a dimensão da beleza do reino de Deus. Podemos dizer que é a carnalidade. Bom, de certa forma, nós podemos até comparar com Coríntios, porque Paulo chama a atenção dizendo que eles agiam como carnais, ou seja, como se não tivessem compreendido o que era o reino de Deus. E aqui eles ainda não têm a compreensão realmente da beleza do reino de Deus que o Senhor Jesus estava trazendo e que haveria de ser instalado com sua morte e ressurreição, e então se demonstraria presente a partir do Pentecostes, porque é a manifestação do Espírito Santo dada à igreja para que ela possa realizar, inclusive, também as obras do Senhor. Então estão preocupados com o maior no reino dos céus. Quem é que vai sentar na cadeira maior? Quem é que vai ter primazia? E então o Senhor Jesus, outra vez, contraria as expectativas deles, porque o Senhor Jesus está ensinando coisas celestiais e eles estão preocupados com coisas terrenas, né? E versículo 2 diz: e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Uma coisa importante, ele não está dizendo que criança não tem pecado, não é isso. Ele pegou alguma figura ali. Ali a gente tem que se preocupar com uma figura. A conversão, que é exatamente esse mudar, né, esse ir a Cristo Jesus, essa mudança de disposição, que requer, como ele diz aqui no final, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então tem algo específico que faz com que Jesus use a criança, tá? Não tem nada a ver com ela não ter pecado. Toda pessoa tem pecado, toda pessoa nasce pecadora. Não é a sociedade quem corrompe, até potencializa, isso não vamos negar. Todo mundo nasce pecador, e podemos ver, se isolarmos uma criança, ela vai pecar, ela vai pecar. E basta fazer experiência, gente. Você pode fazer N, milhares, milhões de experiências com crianças, isolando-as da sociedade por um pedacinho de tempo e sem influência alguma. Você encontrará pecados que não foram ensinados de forma alguma. Mas é verdade também, ninguém vai negar que a sociedade potencializa. Por que potencializa? Porque uma vez que a sociedade peca e a criança vai vendo o pecado, isso vai estimulando, né? Vai conduzindo a criança a aumentar, né, aquilo que já está natural nela, já é natural pecar. E as pessoas vão praticando o pecado, então vai potencializando o pecado da criança. Mas aqui é um ponto, né? A criança que se humilhou indo ao meio deles, ou sendo recebida por eles, toda a sua esse converter. Né? O que ele fez? Ele chamou uma criança e colocou-a no meio deles. Pense numa situação, né? Então, ela está no meio dos adultos, foi ali humildemente, né? E aceitou, né, tudo aquilo que estava acontecendo com ela, chamada pelo Senhor Jesus. Então, ele está se referindo a conversão, esse ser atraído humildemente para o Senhor Jesus, para uma nova vida, uma nova relação, que nós vamos ver, inclusive, aqui.
E não só é o vir, mas é uma mudança de conduta. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Então percebe, não só nos fazemos humildes, nos achegando humildemente ao Senhor, mas acolhemos também. Então, o que significa uma mudança de vida, né? Uma mudança de vida naquele que vai, uma mudança na vida daquele que, estando lá, passa a ser um instrumento de Deus para, inclusive, acolher outros. E aí ele continua. Apesar da pergunta ser quem é o maior no reino dos céus, a resposta é muito ampla. Por quê? O reino dos céus se manifesta pela humildade, o reino de Deus se manifesta pela capacidade de perdoar, e de pedir perdão, que vai ser dado. O reino dos céus se manifesta pela vida do reino, né? E então o que acontece é que aqueles que estão no reino de Deus devem ser um instrumento de bênção. Então o reino dos céus se manifesta com toda essa beleza. E ele vai nos falando. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então, observe que agora ele se dirige para aqueles. Por que ele entrou nesse assunto? Porque agora ele se referiu aos que já estão lá, né? Tem que lembrar que versículos antes, quando eles estavam chegando ou tinham chegado em Cafarnaum, já se dirigiram a Pedro, os que cobravam impostos. Aqui o Pedro é o pequenino, né? Eles foram atrás de Pedro. Normalmente eles vão atrás de Jesus e atacam Jesus. Dessa vez eles foram atrás de Pedro e atacaram Pedro. E aí já levantaram, não vão pagar o imposto, né? E aí começaram naquela cobrança. Pedro, sem saber o que fazer, vai até o mestre. Ele não sabia como proceder. Então observe a pedra de tropeço. Pedro não sabia como proceder naquele momento, foi atacado, vai correr para o mestre. Mestre, o que eu faço nesse momento? O que me ajude? E aí temos que lembrar que isso era recorrente, não um imposto, mas o estarem sempre atacando Jesus, né? Tentando pegar Jesus em alguma palavra. Várias vezes eles tentaram Jesus, várias vezes eles tentaram pegar Jesus em alguma palavra, porque eles estavam sempre procurando derrubá-lo. Então Jesus vai dar sequência mostrando que, olha, ai daqueles que estão fazendo isso, né? Tentando pegar meus pequeninos, né? Tentando literalmente, tentando nossos pequeninos, né? Então, ai daqueles que fazem isso. Por isso ele entra, né, aqui nesse cuidado que Deus tem para com os seus pequeninos. Os pequeninos não têm que se preocupar em ser grandes. Os pequeninos têm que seguir com o Senhor, porque o Senhor vai cuidando deles. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois seres lançado no inferno. Observe uma coisa. Aqui eles estão pensando em quem é o maior no reino dos céus. Jesus, todavia, ele aponta para algo que eles deveriam se preocupar. Eles não deveriam se preocupar em quem é o maior, mas se preocupar em entrar no reino dos céus. E estar no reino dos céus, né? Ele disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não tornares como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, a primeira palavra do Senhor Jesus, e também vai ser mencionada adiante, é que vocês deveriam estar preocupados só em estar dentro do reino dos céus. O interesse de vocês deve estar dentro, não é ser maior. A preocupação em se sobressair aos outros, em ser melhor que os outros, essa preocupação está errada. A preocupação de vocês é viver no reino dos céus. É andar com Deus. Veja que, inclusive, ele não vai destacar ninguém, né? Ele não vai destacar ninguém no reino dos céus, porque o importante é estar no reino dos céus, e não aquele que é maior ou menor. E estar no reino dos céus tem a ver, como ele diz aqui, em você se esforçar para viver uma vida para a glória de Deus. Aqui não tem nada a ver com salvação por obras, porque ele não está trazendo a ideia de que para entrar no reino dos céus você precisa ter obra. Mas ele está falando que
aqueles que estão no reino dos céus, eles devem se esforçar para viver como tal. É porque há uma questão bem delicada, né, é a certeza da salvação. Há uma questão bem delicada. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer que muitas pessoas dentro do cristianismo não são cristãs. E não é porque elas perderam a salvação, mas é porque elas entraram iludidas, ou seja, entraram por razões erradas. Né? Elas estão ali por N razões, pode estar ali por amizade, pode estar ali porque ser cristão ou ser evangélico, no nosso caso hoje, agora é status, né? Elas estão ali por muitas razões e procuram ali muitas coisas. Alguns procuram status, poder, dinheiro, relações humanas e assim por diante. Então, não é uma questão de perder, é uma questão de não ter compreendido o que é. Que, inclusive, a princípio, Jesus mostra que havia um probleminha neles. Eles não haviam compreendido o reino de Deus. E ele está mostrando, olha, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é um reino humano em que as pessoas estão barganhando, bajulando o rei para tentar ter benefícios, ou estão lutando e brigando para ver quem consegue assumir o trono de tal lugar, e assim por diante. Não é, o reino de Deus não tem nada a ver com o que vocês fazem. O que vocês fazem está errado. Vocês brigam, vocês matam, vocês destroem para se sobressair, porque são estes que vencem, que são os melhores. Não é assim no reino de Deus. Muito pelo contrário. Vocês, no reino de Deus, devem ser humildes, devem cuidar uns dos outros. Porque se vocês estão tentando fazer o outro tropeçar, se vocês estão tentando se sobressair o outro, vocês estão brigando e guerreando, coisas que Paulo vai falar nas cartas, para as igrejas, porque eles estavam agindo assim, principalmente Coríntios, né, em que havia muita briga, em que as pessoas estavam tentando derrubar umas às outras ali, ele vai dizer assim, isso não é o reino dos céus. O reino dos céus é diferente. E ele continua. E todo o capítulo tem essa correlação com o iniciozinho. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai. Veja que ele chama sempre os pequeninos, eles estão preocupados com ser o maior. E ele está o tempo todo dizendo assim, meus pequeninos. Ou seja, o reino de Deus não é feito de grandes e poderosos, o reino de Deus é feito de pequeninos. De pessoas que se veem como pequeninas porque se achegaram humildemente e foram colocadas ali no meio do reino dos céus e passam a viver assim como pequeninos, como também são os pequeninos que o Senhor cuida. E veja, ele diz assim, olha, não se preocupem em ser grandes. Vocês não precisam ser grandes para se defender. Vocês não precisam ser grandes e poderosos para mostrar quem manda ou para ter benefícios e privilégios. Vocês precisam ser aquilo que Deus fez vocês serem, os pequeninos. Né? Por quê? Porque o próprio Pai cuida. Né? Essa questão dos anjos, os seus anjos veem incessantemente a face do Pai, a gente vai encontrar no Antigo Testamento, por exemplo, o anjo de Israel. Né? Ou seja, os anjos são ministros de Deus que vivem para servir ao Senhor, mas que, desde servir ao Senhor, uma das questões é cuidar dos filhos de Deus. Ou seja, no Antigo Testamento a gente vai ver várias vezes anjos aparecendo para beneficiar, cuidar, proteger os filhos de Deus. Por exemplo, anjos que apareceram para Abraão, anjos que apareceram para Jacó, anjos que apareceram ali na estrada que Balaão percorreu indo em direção a Israel. Aparece o anjo que estava com a espada desembanhada para matar o Balaão. Mas por quê? Porque o Balaão estava indo lá, contratado por Balaque, para amaldiçoar Israel. Então observe que o anjo está colocado no meio para defender. Então é essa ideia que os meus anjos, como diz o Senhor Jesus, os meus anjos estão cuidando dos pequeninos. Ou seja, eles são servos de Deus que têm como um dos papéis estar a serviço da igreja, a serviço dos pequeninos de Deus, para cuidar deles, abençoar. Elias, por exemplo, um anjo, foi lá e colocou o pão, né? Então, sim, os anjos são instrumentos de Deus, bênção de Deus na nossa vida, né? Eles ficam a serviço do Senhor em favor também da igreja. E ele, então, menciona, ou seja, eles não estão sem cuidado, né? Essa é uma coisa que a gente costuma se preocupar,
como a gente vai se defender nesse mundo, como é que a gente vai alcançar as coisas desse mundo, e como o mundo ele trabalha dentro desse viés do ganho mais forte, a seleção natural, né, aquela coisa toda. Então as pessoas vivem numa competição, então as pessoas são estimuladas a serem as maiores. Você tem que ser o maior, você tem que ser o melhor, você tem que mandar, você tem que isso, porque é a ideia de que você ter o poder na mão, então você pode fazer as coisas, não só a seu favor, mas contra os outros. Essa é a ideia carnal, é a ideia do mundo. E aí o Senhor Jesus diz, no reino de Deus não é assim. A gente não quer que vocês pensem assim. Você não pode pensar assim. No reino de Deus vocês têm que ser humildes, vocês têm que ser servos. Vocês têm que agir como pequeninos, né? Que são cuidados. E nesse ponto, outra analogia da criança é que a criança é cuidado. Você vê como a criança humildemente se colocou ali, ele chamou, ela foi. A criança é mais facilmente conduzida, né? O adulto é mais difícil de se conduzir, porque o adulto já entende que é do jeito dele, ele já tem ideias pré-concebidas e o adulto é mais difícil. Então a criança já é mais facilmente conduzida. Então no reino de Deus tem pequeninos, né? Pequeninos. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. E ele vai entrar nesse assunto. Ou seja, Deus cuida de todos os pequeninos. Ele tem um real amor por eles, né? Tanto é que até os anjos ficam à disposição do Senhor para ser instrumento de cuidado para com eles. E mesmo que estes pequeninos ainda estejam marcados por falhas, que inclusive aqui envolve os próprios discípulos pensando errado, né? E sendo corrigido pelo Senhor, estes pequeninos foram tirados do império das trevas, foram tirados lá, aqueles que estavam perdidos, para que eles fossem conduzidos numa nova vida, e o Senhor vai manter isso aí. O Senhor, ele quer que os pequeninos vivam dentro do reino de Deus e permaneçam no reino de Deus. O cuidado para com eles, a manutenção, a preservação vem do Senhor. Deus quer isso, né? Como eu disse, não é uma competição, não é quem é melhor, mas é manter todos ali. De tal modo que se algum pequenino sai, ele traz de volta, né? Jesus disse que ele veio buscar as ovelhas perdidas. Então, aqueles que eram já os pequeninos, né? Porque Israel era o povo de Deus, desde que ele não está se referindo aos gentios, tá? Quando ele disse que ele veio buscar as ovelhas perdidas, ele está se referindo ali mais especificamente mesmo a Israel. Por quê? Porque Israel era o povo de Deus, é como se fosse a igreja hoje. Então, só que a igreja visível, ele está cheio de problemas, porque tem gente de tudo que é jeito, né? E ele veio buscar as ovelhas perdidas, ou seja, aqueles que realmente eram os pequeninos, que precisavam ser restaurados, precisavam ser trazidos à presença do Senhor de fato. Tanto que lá na frente, o Tiago, ele vai aplicar a nossa vida dentro das relações da igreja, a forma como a gente deve lidar com os pequeninos em suas falhas também, né? Ele diz assim em Tiago 5,19: Meus irmãos, se alguns dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador no seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Observe o ânimo de Tiago e o estímulo dele nessa relação. Diferente do que no início os discípulos estão preocupados com o maior reino de Deus, essa competição, Jesus está sempre em volta de pessoas querendo pegá-lo, né? O espírito, né, o ânimo de Tiago é exatamente esse ânimo que Jesus está ensinando. Olha, a ideia é que vocês se cuidem, que vocês se protejam, se guardem, estejam conduzindo e reconduzindo as pessoas, cada pequenino, né, no reino de Deus,
a andar com o Senhor. Então, observe que o ânimo é diferente. O ânimo de Coríntios era um ânimo carnal. Por quê? Porque as pessoas estavam uma querendo derrubar a outra. O ânimo de Tiago, ele está ensinando que eles se cuidem. E é o que o Senhor Jesus está ensinando também. Afinal das contas, inclusive, todos estão na mesma situação. E aí, a partir do versículo 15, ele vai tratar do perdão, né, da relação dentro da igreja, né? E como lidar com o fato de que esses pequeninos, apesar de terem se convertido, estarem ali, as relações, ou a vida ainda cristã dentro de todas as relações, ainda é uma vida marcada pela natureza pecaminosa que ainda não foi tirada, ou o pecado que afetou a natureza humana e ainda não foi tirado dela. Versículo 15 ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Veja que é importante que Jesus ensina muito, muito claro, não tem nenhuma dificuldade, as etapas de como se deve lidar, né? Então, alguém pecou e você vai o quê? Vai até ele. E aí, ou mostra, ensina, resolveu? Está resolvido. Então, não se cobra pecado 2, 3, 4 vezes. Né? Uma vez que foi convencido, e Tiago, como disse, ele está baseado nisso. Tiago diz, aquele que converte uma pessoa, aquele que leva convencendo do pecado, faz a pessoa reconhecer o erro, salvou a sua alma. Tiago, como nós lemos, capítulo 5, 19 e 20. Então observe que a relação pessoal, olha, você viu o erro, vai lá, conversa, mostra pela palavra de Deus e conduz ao arrependimento. Conduzir o arrependimento, segue o baile. Há um hábito humano de estar querendo repetir a exigência do perdão. Então, por exemplo, você vai ver uma briga de casais, e eu lembro de ter ouvido uma história faz muito tempo, em que o pastor contou que o presbítero chegou para ele e fez assim: porque todas as vezes que o marido discute com a esposa, ela fica histérica. E aí esse pastor disse que achou estranho, disse histórica, você quer dizer histérica, né? Ele disse, não, histórica, ela lembra de tudo o que aconteceu no passado. E isso é um pecado, e é um pecado grave. Por quê? Porque o Senhor Jesus, e a gente vai seguindo um pouco mais, aí vai ver a gravidade, portanto, vai ficar pesado. No último versículo a gente vai ver, é um assunto sério. Que cobrar pecados que já foram perdoados mostrar que não foi perdoado. E aí é um pecado grave, porque aí você disse que tinha perdoado e não perdoou. E aí você está exigindo da pessoa quando, na verdade, ela já tinha se sentido, inclusive, perdoada. E vai ficar mais claro quando Jesus vai contando aqui a parábola. Então a gente vai entendendo melhor. Então, uma vez que alguém pecou contra você, vai lá, resolve o problema, houve o arrependimento, houve o restabelecimento, as coisas resolveram, encerrou. Se você cobrar lá na frente de novo, é você quem está pecando. Por quê? Porque você está cobrando que a pessoa peça perdão de novo, e peça perdão de novo. Claro, se houve outra vez, aí é outra questão. Então, ele diz, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Aí a outra questão não, eu falei, conversei, mostrei, olha, houve pecado, eles não reconheceram. Ele não reconheceu que houve um pecado. Então, vamos ter que chamar mais gente para nos ajudar agora. Observe 2 coisas. Primeiro, as etapas só são levadas adiante quando a primeira não foi cumprida. Houve o pedido de perdão na primeira, o reconhecimento, resolvido o problema, segue o baile. Não houve, precisa passar para a segunda etapa. 2. Observe que o propósito é conduzir ao arrependimento, não prejudicar ou destruir, como o ser humano costuma fazer. O ser humano cutuca feridas com um propósito, destruir. É aquela questão da competição, concorrência. Nós somos motivados sempre a isso na sociedade pagã.
é um mundo de concorrência. Quem é melhor, quem é maior, e as pessoas querem derrubar umas outras porque querem tomar o lugar. E isso é o comum, inclusive no trabalho e assim por diante. Então, não é assim. Oh, resolveu, resolveu, segue o baile. Ah, não resolveu, mas a gente quer resolver. Então vamos chamar pessoas para testemunhar e seguir adiante. Se, porém, não te ouvir, e já lemos na verdade, né? Duas ou três testemunhas. Então o que acontece? Quando ele diz, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça, ele está dizendo, olha, e aí chama mais duas ou três testemunhas, fala sobre o assunto, se reconhece que houve um pecado, pediu perdão na frente das duas ou três testemunhas, resolvido. Ótimo, ó, segue o baile aqui. Não foi resolvido pessoalmente, por alguma razão, mas conseguiu se resolver na segunda. Primeiro, propósito é resolver. Segundo, as etapas só passam quando não é resolvida na etapa anterior. Então, segue. Só que aí não resolveu. Não houve um erro. Não reconheceu ainda que pecaram contra a gente. Então, vamos ter que tomar uma atitude maior. Ou seja, você só passa para a etapa seguinte com o propósito de levar ao arrependimento se não for realmente confessado, pedir perdão, né, na etapa anterior. Caso contrário, estará pecando contra a pessoa que, puxa, eu já pedi perdão. Você quer me cobrar de novo? Então, aí sim é um pecado, porque você anulou um pedido de perdão legítimo. Né? Então, você anulou diante de Deus um pedido de perdão legítimo. E se ele não os atender, então veja, aí ele está pressupondo que não conseguiu, diz-o à igreja, e aí chama mais gente, essa é a ideia. Vai sozinho, não resolveu. Chama alguém, não resolveu. Chama todo mundo. Então a ideia é passar de uma etapa para outra para resolver, caso não tenha resolvido. E se recusar a ouvir, também a igreja considera-o como gentil publicano. Bom, ele se chamou todo mundo e a pessoa não pediu perdão, então não pode ser um crente, né? Não tem condições. Eu não vou dizer um cristão aqui, porque aqui no texto não há cristão ainda, né? Então um crente, né? Não pode ser, porque todo mundo mostrou que houve um erro e, poxa, a pessoa mesmo assim não aceitou de jeito nenhum, não pediu perdão de jeito nenhum. Isso é válido para todo mundo, tá? Isso não é válido para alguns. Né? A gente tem uma tendência de alguns dentro da igreja pecam, outros não pecam. Né? Então, isso não, de forma alguma. Não importa quem seja, se há pecado, e seja lá quem foi e o que for, vai lá, conversa, resolve. Ai, graças a Deus, a pessoa reconheceu, segue o baile. Ai, não resolveu, chama mais gente. Ai, graças a Deus, reconheceu, segue o baile. Aí não resolveu, chama todo mundo. Ah, graças a Deus reconheceu, segue o baile. Não resolveu, então tem o que fazer. Então a pessoa não consegue reconhecer seus pecados. Isso é válido para todo mundo, não apenas para alguns. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Observe o seguinte. Primeiro, ele está dizendo que Deus opera no meio da igreja, e não o contrário, tá? Cuidado para não confundir a ordem. Não é o que eu quiser, Deus vai assinar o meu embaixo. Não. Tem coisas que são erradas, e podem ser erradas dentro da própria igreja. Cara, tu tá fazendo mal, tu tá fazendo não sei o quê, e o outro não sei o quê, tu tá tratando mal alguém. Não é para Deus, não assina o que qualquer coisa que a igreja visível faz. Em hipótese alguma, tá? Deus não assina embaixo, não. Se você tá, não importa quem você seja, inclusive. Você está fazendo mal a alguém, Deus não vai estar concordando. Então, não é isso, ele está dizendo o contrário. Deus opera pela igreja. Não significa que tudo que a igreja faz é porque Deus estava operando no meio dela. Por quê? Por exemplo, Coríntios tinha confusão, tinha briga, tinha gente dizendo eu sou de Apolo, de Paulo, de Pedro, enfim. Várias outras igrejas vão aparecer problemas. E Paulo não diz assim, é Deus operando no meio de vocês. Não, ele exorta, ele corrige, ele diz assim, está errado, vocês estão sendo carnais. Então, ele não olha para tudo que a igreja faz como se fosse Deus está conduzindo vocês, ou se Deus simplesmente assina embaixo tudo que a igreja faz. Não. Por quê? Porque a igreja visível, ela é marcada pela presença de pecadores.
Vai entrando, mas ainda são pecadores. E aí o propósito é estar sempre corrigindo para quê? Para tirar esses pecados. Todos os pecados. Né? Não apenas alguns, nem apenas de alguns, mas todos. Então, ele está mostrando, ó, Deus age no meio da igreja, Deus opera no meio da igreja. E se vocês estão agindo realmente para a minha glória, veja como ele fala, reunidos em meu nome, aí tem que pensar. Que aí parece, né, dá a entender a princípio, assim, você olha por cima, superficialmente, que, então tudo que se eu juntar o meu irmão e orar em nome de Jesus, e disser assim, Senhor, a gente queria ser rico, por exemplo, né? E aí ele vai atender porque nós dois, nós três concordamos e oramos em nome de Jesus. É lógico que não. Como eu disse, pessoas podem se reunir para fazer o mal, podem pedir coisas erradas e assim por diante. Não é isso. Ele está dizendo que quando a igreja se reúne para a glória de Deus, quando ela realmente, não basta você dizer assim, estou aqui fazendo isso para a glória de Deus, ou mesmo no culto, estamos aqui para a glória de Deus e de repente está fazendo as coisas erradas. Não é falar da boca para fora, tá, minha gente? Não são palavrinhas mágicas. Eu disse e pronto, aconteceu. Não é uma palavra mágica. É algo de verdade, é algo real. É quando pessoas de todo o seu coração, piedosamente, humildemente, amorosamente, submissas ao Senhor, segundo a palavra de Deus, fazendo aquilo que Deus ensinou. Então, ou seja, é tudo de verdade, né? É tudo real, é tudo realmente sendo fruto da obra do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Tudo realmente sendo assim. Então, nada injusto, nada desonesto, nada maldoso, nada desleal, nada enganoso, nada pecaminoso e assim por diante. Então, não é uma palavra mágica, é algo verdadeiro. Então, quando a igreja de verdade se junta, se reúne, movida pelo Espírito de Deus, para a glória de Deus, e Deus estará manifestando sua graça ali. E a gente tem em Atos isso. Por exemplo, em Atos capítulo 4, a igreja se reúne para orar porque estava sendo perseguida e o Espírito de Deus manifesta a presença de Deus ali. Nós temos também a igreja enviando Paulo, né? Mais à frente, o apóstolo Paulo, enviado, eles estavam orando e jejuando e pedindo a Deus uma direção, à igreja de Antioquia. E aí diz que, então, o Espírito Santo disse, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Mas eles estavam orando, né? Eles estavam pedindo ao Senhor uma direção de Deus para isso. Então, em Atos, a gente tem um cumprimento disso que Jesus está dizendo. Quando a igreja está buscando a direção do Senhor, movida pelo Espírito de Deus, movida pela palavra de Deus, quando realmente a coisa está sendo feita, dirigida pelo Senhor e não por carnalidade, e não por pecados, interesses pessoais, particulares, confusão, briga, seja lá o que for. Ou seja, quando é verdadeiro, o Senhor manifesta ali a sua graça, dirige, abençoa, né? Então, o que significa? Que a gente precisa aplicar isso à própria vida. Como? A gente precisa aplicar isso à própria vida buscando sempre, no meio da igreja, a vontade do Senhor. Né? Ou seja, Senhor, o que tu queres? Como é a tua vontade? Por caso contrário, a gente pode ser injusto, pode simplesmente fazer algo errado e assim por diante. Então, buscar o Senhor, para que tudo seja feito realmente conforme Deus está ensinando. E veja que ele próprio já ensinou, né? Em relação à relação social. E aí, nesse momento, mais uma vez o Pedro, sempre é o Pedro que está à frente, sempre, sempre mesmo. Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Observe que, quando Jesus disse aqui atrás, se não ouvir, considera o gentil publicano, não é assim, pecou uma vez, se pecar outra vez, ou uma terceira vez, despreza aquela pessoa. Não. Ele está falando de não reconhecer que erra. E como eu disse, isso é para toda pessoa. Não é para alguns, assim. Os que estão em cima não precisam pedir perdão para os que estão embaixo. Ou o contrário. Não, é para todo mundo. Tá? Então, o que acontece? 70 vezes 7, esse número, não é por acaso. Não é pelos 490, né? Mas entendemos que esse 70 vezes 7 é dito propositadamente, porque em Gênesis capítulo 4, nós temos os descendentes de Caim. Então é uma descendência
maligna, porque foi amaldiçoada, e logo mostra que é real a escolha deles para o mal, porque a cidade de Caim é uma cidade marcada por muitos pecados. Né? Ela é uma cidade egoísta, é uma cidade que busca apenas o prazer em si mesmo, é orgulhosa, é uma cidade avarenta, é uma cidade promíscua. Você vai ver vários pecados nela, e uma delas é injusta e vingativa. Uma cidade injusta e vingativa. E ele diz assim, no versículo 23, e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu. O cara foi lá, feriu ele e ele matou. O cara era bravo, valente, mas completamente injusto. E um rapaz porque me pisou 2 vezes. 2 vezes. E aí ele, injustamente e arrogantemente, se coloca como juiz da sua própria causa. Né? 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Primeiro, observe então a diferença. Primeiro que ele foi injusto. Ele matou um homem porque feriu, um outro porque pisou. Medidas desproporcionais. Né? A pessoa cometeu um erro contra ele, ele desproporcionalmente foi lá e matou. A vingança do homem não promove a justiça de Deus. Então observe que foi completamente, 100% desproporcional. Logo, foi injusto, foi pecaminoso. Em segundo, observe que ele é prepotente. Né? Ele diz 7 vezes se tomará a vingança de Caim, porque Deus tinha dito que quem matasse Caim, porque se tornou assassino, Deus mesmo vingaria. Ou seja, Deus não autorizou ninguém ali naqueles dias a vingar Abel e matar Caim. Deus disse, não, eu já castiguei, eu já disciplinei, e eu não estou autorizando ninguém a matá-lo. Só que aqui Deus não aparece dizendo nada, não. É Lameque que toma essa atitude prepotente e diz 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Ou seja, quem vier me matar será vingado 70 vezes 7. Então, observe que é a cidade do ódio, da vingança. Né? E aí Jesus usa esse 70 vezes 7. Enquanto na cidade de Caim as pessoas se vingam, né? 70 vezes 7. Né? Jesus disse assim, se teu irmão vier 70 vezes 7 te pedir perdão porque pecou, ele pecou hoje, amanhã pecou outra vez e outro dia pecou, mas todas as vezes ele reconheceu e nas suas falhas foi se arrependendo, reconhecendo, ele se perdoe. Ele está pedindo perdão de verdade? Perdoe. Então observe que o propósito é solucionar problemas, não destruir pessoas. Não se pode cobrar 2 vezes a mesma coisa, porque uma vez que foi confessado e pedido perdão, está resolvido. Nem Caim, quando matou Abel, poderia ser cobrado de novo. Deus disse nada disso, ninguém vai matar Caim. Eu já disciplinei, já foi resolvido o problema. Então, cobrar 2 vezes a pessoa por um pecado, depois que ela confessou e pediu perdão, é pecado contra Deus, porque já foi resolvido, né? Você não pode fazer isso. E ele diz, olha, paciência. O lado positivo disso aí, que espanta Pedro, né? É que dentro do cristianismo, as relações sociais são um instrumento muito bom para nos levar a 2 questões, pelo menos, paciência e perseverança. Ou seja, a gente está sempre passando por provas, tribulações, perseguições e sempre lidando com pessoas que têm falhas e indo lá e resolvendo, indo lá e resolvendo. E isso também cumpre um propósito dentro da igreja. Qual é o propósito que cumpre dentro da igreja? Cumpre o propósito de aperfeiçoar, porque tudo isso amadurece, né? Observe que tudo isso amadurece. Né? Por exemplo, a gente vai ver isso na prática, lá na frente, quando Pedro cometeu um erro, e ali ele fala na carta de Gálatas, o apóstolo, ele chama a atenção de Pedro na hora, não tem enrolação, não tem nada que não seja transparente, é tudo muito claro ali. Ele chama Pedro na hora, Pedro, você está dissimulando. Por causa disso, ele pega e chama a atenção na hora. E todo o texto mostra que foi resolvido o problema. Pedro calado dá a entender que reconheceu, né, tem todo um papel retórico ali, e ele resolve o problema. Isso não é citado em nenhum momento lá para frente, muito pelo contrário. Pedro aqui lá na frente vai nos dizer assim, fala bem do apóstolo Paulo, porque ele manteve uma relação normal. Então observe que eles cumpriram o que a palavra de Deus fala, resolvendo o problema e seguindo em frente. Resolvendo o problema e seguindo em frente.
E é assim que tem que ser feito em nossos dias também. E aí então ele entra no final esse texto é para falar do reino de Deus. Eles estão preocupados com o maior no reino de Deus. Aí a gente começou no versículo 1 do capítulo 18. Quem é o maior no reino de Deus? Não é essa a preocupação. A preocupação é como viver no reino de Deus. E em viver no reino de Deus é preciso ser humilde. Porque é preciso ser humilde para pedir perdão. É preciso ser humilde para perdoar. É preciso ser humilde para ajudar o irmão na sua caminhada. É preciso ser humilde para reconhecer a necessidade de tirar coisas ruins de própria vida. Então é totalmente diferente dessa expectativa que eles ainda tinham carnal, de querer um ser maior do que o outro. Quem é que manda, quem é melhor e assim por diante. E aí ele conta a parábola que mostra a gravidade do assunto que ele está tratando, da necessidade de que se viva no reino de Deus assim. Ele diz, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajuntar contas com os seus servos. É uma parábola, tá? Então, não vamos exaurir cada figura, porque não é necessário que cada elementozinho tenha um significado. Todavia, há sim um propósito nas analogias, nas comparações. O reino dos céus é semelhante. Então, é como... Aí ele conta uma história que é fictícia, tá? É uma parábola, ainda que seja da vida real. Não é fictícia no sentido de que fugiu da realidade, mas não é que tenha acontecido, não. Tá? E aí um rei resolveu ajustar contas com os seus servos. O rei seria o próprio Deus, os servos seriam todos os que estariam na igreja visível, né? Todos que fizeram parte da igreja visível em todos os séculos. Né? E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Um valor exorbitante. Nenhuma vida ele conseguiria pagar. Porque esses 10.000 talentos valeria para nós aproximadamente milhões. Tá? Então é muito dinheiro. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Então uma pessoa devia 10.000 talentos ao rei, chamaram ele, e então só tem que pagar a dívida. Né? E então, o versículo 25 diz, não tendo ele, porém, com que pagar, então, olha, você tem que pagar. Não tinha, nem que vendesse tudo, nem que não daria o valor, mas não tinha como pagar. Mas então ordenou o Senhor, o rei, né, que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então, olha, não tem como pagar. Então, fala assim, vende todos como escravo, vende tudo que ele tem, o dinheiro arrecadado cobre parte, pelo menos, da dívida, né? Fica considerada como paga. Mas olha a situação, ele seria escravo de outros, perderia tudo que tem, seria uma condenação para ele, né? Ele iria à miséria profunda, né? Então seria a destruição da família dele, a destruição de tudo, né? Então olha a situação, ele não tem como pagar a dívida ao rei, tudo na vida dele seria destruído por completo, né? Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Se de boa vontade ou não, o texto não vai não vai entrar em detalhe. Mas ele diz que ele realmente tomou uma atitude que deveria. Humildemente ele pediu ao rei, né, que representa Deus. Me perdoe, eu vou tentar pagar a dívida. Né? Só que ele não tinha como pagar. E isso é importante. Ele, não tendo como pagar. Então ele não ia conseguir pagar. Ele estava apelando, ele estava implorando, ele estava rogando misericórdia. Mas ele não tinha como pagar. Não tinha. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. O foco não está no servo nesse ponto, nesse momento. Está no Senhor. Observe que a compaixão do Senhor. O rei foi compassivo. Ele olhou para ele, viu a miséria, viu sua humildade, viu o seu reconhecimento, sua necessidade e teve compaixão. A compaixão dele. A atitude do servo foi importante porque ele pediu misericórdia. E aí veja, aquele que não for como uma criança não entra no reino de Deus. Exatamente o que? A humildade, a humilhação, o se colocar humildemente diante do Senhor. Então observe que o texto, né, tem toda uma relação. Então, quando isso acontece, o rei se compadece. E diz ele que mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Não tem mais dívida, eu perdoo você. Você não tem como pagar mesmo, né? E perdoou toda aquela dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários.
denário é a moeda, é o salário do dia, né? Um denário. Então, considerando que era o salário de um trabalhador, né, que vai ao campo trabalhar em um dia, 100 denários seriam 100 dias de trabalho. Então, não é uma coisa do outro mundo, né? 100 denários seriam 3 meses e um pouquinho, né? Então não é tanto, não é pouco, mas também não é tanto comparado com 10 mil talentos, né? O seu conservo que devia 100 denários e agarrando o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, ele sai de lá, perdoado. Ele estava com certeza se sentindo, me dei bem, né? Não tem mais dívida nenhuma, segue embora, encontra uma pessoa igual a ele, a ideia do conservo é alguém igual a ele, nem é maior, nem é menor, alguém igual a ele. Então observe que durante todo o texto, Jesus fala muito dos pequeninos e trata numa relação de igualdade, que isso é importante, porque eles estavam no início dizendo, quem é o maior? Ou seja, quem é melhor do que quem aqui? É quem manda e quem obedece, assim por diante. Não, todos são iguais. E aí aqui ele volta à ideia da igualdade. Então alguém que era igual a ele, deve um dinheiro, então é a ideia do pecado, né? Por isso a analogia. Havia uma dívida, mas uma dívida pequena comparada com a dívida que aquele servo teve para com o rei, né? E aí sufocado, dizendo, paga-me o que me deves. Então veja que até a atitude dele era bem mais rude, né? Aí você vê a diferença do rei, que trata com excelência, que trata até com dignidade os seus servos, e o servo que não sabe tratar com dignidade o conservo, né? Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei. Observe que é propositadamente colocada a mesma situação. Assim como ele se humilhou diante do rei, o conservo se humilhou diante dele. Ele era igual, mas ele se humilhou igualmente como o servo havia antes feito diante do rei. Ele se humilhou. Ou seja, pediu misericórdia para tempo, para pagar. Só que o dele tinha condições dele pagar até, né? Até tinha. Só que ele poderia ter tido a mesma atitude, ele olhado, lembrado, quando eu estava devendo 10 mil talentos, o rei me perdoou quando me humilhei. Não são só de 100 denários, eu vou perdoá-lo também. Ele, entretanto, ou seja, em vez de fazer isso, ao contrário, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Observe que ele tomou uma atitude já. Já mandou o cara para a prisão, para o cara ter que pagar a dívida. Ou seja, ele cobrou. Ele não perdoou, ele cobrou até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, então todos ali são iguais, né? Então são os companheiros. Entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, e aí é o rei, né? O senhor é o rei, ou seja, diante de todo aquele histórico, eles foram contar ao rei, o senhor acabou de perdoar um cara que devia 10 mil talentos. O outro foi lá, pediu perdão também, pediu misericórdia, do jeitinho que ele fez, e ele, em vez de perdoar, de ter misericórdia, jogou o cara na prisão e disse, não, eu vou cobrar e você vai me pagar de qualquer jeito. E aí os conservos, os outros, né, os companheiros, vão lá e vão contar ao rei, olha, aconteceu exatamente isso agora. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, observe que a maldade está no coração do servo. Por quê? Por cobrar daquele que humildemente se colocou diante dele, pedindo misericórdia. Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste os 10 mil talentos. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Então observe que Jesus coloca como referência para a igreja o perdão de Deus para conosco em Cristo Jesus, claro. Então, o perdão de Deus para conosco é o modelo. Se você não sabe quantas vezes eu deveria perdoar tantas quantas necessário, uma vez que o ser humano está sempre pecando. Tá? Mas como é o perdão, né? Como é que eu devo perdoar? Aí você tem a referência é Deus. Assim como Deus te perdoa todos os dias em Cristo Jesus, né? Porque todos os dias pedimos perdão pelos nossos pecados, e em Cristo Jesus nós somos perdoados, da mesma forma perdoamos aqueles que nos pedem perdão todos os dias. E assim como Ele nos perdoa até a maior das dívidas, devemos ter um coração humilde e compassivo, inclinado a perdoar, não importa o tamanho da dívida de alguém para com você. Então, a referência de como agir
quando é necessário perdoar é Deus. Porque Deus já fez isso para conosco e nos deu isso como modelo. Ele não só fez, olha, eu perdoei vocês, vocês estão livres, estão justificados, está resolvido, segue, eu perdoo vocês quando vocês pedem perdão de verdade a mim, mas é só para eu com vocês. Não, ele diz assim, agora vocês pegam isso que eu faço com vocês, o fato de eu perdoar toda essa dívida, o fato de eu tratar vocês com compaixão, o fato de eu lidar com vocês assim, e tome isso como referência e modelo para que vocês tratem os outros também. Então, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Ele disse, não, você foi mal, né? Porque você cobrou do outro uma coisa que você poderia ter perdoado. E ele foi mal mesmo, mandou nação na prisão, aquela coisa toda. Então, ele disse assim, agora você vai pagar pela sua dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ou seja, observe que essa última frasezinha mostra a seriedade de todo o assunto. Ele coloca uma relação. Se vocês, dentro dessa relação, vamos colocar aqui como cristãos, né? Ali no caso, vamos botar crentes, né? Mas hoje seria cristão. Se você, na relação de vocês, não tratam uns aos outros, pedindo perdão e perdoando e passando para frente, antes vocês, como Lameque, se vingam e voltam atrás, e pedem e perdoam, mas depois estão cobrando o mesmo pecado. Se vocês não então o Pai também não vai perdoar. Vocês não estão perdoando. Como eu disse, não é uma referência aí vem a questão. Tem duas questões. Uma é, não recorra a um pecado já pedido perdão. Já foi pedido perdão, já foi, portanto, resolvido, perdoado. Você não pode voltar atrás. Se você volta atrás de um pecado que já foi pedido perdão e resolvido, você está pecando contra o Senhor. E aí tem um outro ponto, se pedir perdão mais de uma vez por coisas que estão sendo, né, acontecendo mais de uma vez. Aconteceu aqui, tá perdoado. Aí a pessoa vai lá e faz de novo. Cara, de novo. Aí você pede perdão, o outro perdoa de novo e assim vai. Então são duas coisas distintas, tá? São diferentes. Então veja que esse assunto, que é um assunto fundamental, porque o perdão acho que é uma das coisas mais difíceis dentro das relações sociais. As pessoas, elas têm dificuldade algumas a pedir perdão, bem claro isso. Normalmente mais pessoas que de alguma forma não querem se humilhar, não querem ser humildes, elas não pedem perdão. Fazem mal a um, fazem mal ao outro, tal. Mas, cara, ninguém pede perdão para mim. Fazem de tudo, mas nunca pedem perdão. Isso é um problema, porque precisa pedir perdão, é necessário. E outros que às vezes têm dificuldade de perdoar. Não, fez, eu não vou perdoar, não. Ou então é aquela coisa que difícil de perdoar. Então tem que perdoar de verdade. Então isso é importante? É tão importante que ele diz, assim também meu Pai Celeste vos fará, ou seja, ele tratará vocês do jeito como o rei tratou aquele servo malvado, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Quando ele diz do íntimo, ele quer dizer de verdade, de coração, né? Perdoou o que aconteceu e foi pedido perdão? Perdoou, então está resolvido. Não, está cobrando ainda depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Como eu disse, aquela questão da mulher que está sempre lembrando, por exemplo, né, nas relações conjugais, as pessoas sempre mencionam isso. E aí você que é a esposa, ou o esposo mesmo, né? Então, tem o hábito de estar cobrando 10 anos depois uma coisa que a pessoa fez e já foi resolvido, já foi conversado, já se pediu perdão, ou é você que está pecando. Por quê? Porque você está trazendo de volta e mostrando que do íntimo não perdoou. E se você do íntimo não perdoou, então você tem um probleminha. Opa, porque o próprio Deus diz assim, tu me pede perdão, eu te perdoo e deixo para lá. Aí o outro te pede perdão e você não perdoa como deveria, então você que está com problema. Porque você que está sempre cobrando coisas velhas, sempre cobrando coisas velhas. Então o que você tem que fazer? Haja como pai. Como é que o pai age conosco? A gente se humilha, roga, reconhece, e aí ele perdoa e não cobra mais. Ele não fica cobrando pecados velhos, pecados antigos. Ele pode até trabalhar nossas vidas, ele pode até ir nos santificando, sim, porque ele vai fazer isso a vida toda nossa, ele vai tirando de nós os males. Mas cobrando pecados antigos, não. E aí ele diz assim, façam a mesma coisa, não cobrem pecados antigos. Perdoou? Está perdoado. Segue para frente. Caso contrário, Deus vai cobrar de você. Então, ouça
e veja como o Pai faz contigo. E aí como é bom, né? Receber o perdão do Pai, diz, como é bom saber que Deus perdoa de verdade. E aí você fica pensando, como deve ser bom para alguém que pecou contra mim sentir-se perdoado de verdade, né? De forma que a pessoa não esteja depois passando a cara, tentando prejudicar e fazer mal, aquela coisa. Então, assim, essa relação, veja que tem que ser verdadeira, sincera, profunda. Bom, então isso é Mateus 18. Então não se preocupe em ser grande no reino de Deus. A ideia é que todos são pequeninos. E é necessário, assim, alguém que está interessado em ser grande no reino dos céus, ter nome, ter fama, status, poder, e seja lá mais o que for, ela não vai viver humildemente. E para viver no reino de Deus tem que ter humildade. Tem que ter humildade para pedir perdão, tem que ter humildade para perdoar, tem que ter humildade para tratar o outro como igual, tem que ter humildade para tudo nas relações sociais, dentro, na verdade, todas as relações sociais, mas especificamente falando da igreja. Tem que ter humildade para lidar, porque caso contrário vai ser sempre assim. Eu estou sempre em cima e você está sempre embaixo. O outro é sempre o culpado e eu sou sempre o que tem razão. Mas, cara, isso não é uma relação social. Isso é o quê? Né? Quer dizer, é uma relação social, mas não é uma relação social bíblica, né? Onde um está sempre em cima, o outro está sempre embaixo. Um está sempre reclamando, o outro está sempre apanhando. Cara, que relação social é essa? Tem que ser igual, igual, igual. Ó, tu pecou também, me pede perdão também, né? Então, a relação social de humildade tem que ter. Se não tiver uma relação social de humildade, Deus um dia vai cobrar. Cara, é sempre você olhando de cima para baixo e o outro sempre sendo massacrado, então tem alguma coisa errada. Porque tu não é melhor que o outro. Se tu não é melhor que o outro, então por que você sempre trata como se fosse maior, melhor? Então, não faz isso. Você tem que olhar para o outro como igual. São os pequeninos. Não tem maior ou menor, é pequenino. E aí, a humildade mantém, preserva uma relação saudável, onde Deus é glorificado, onde o perdão acontece, onde o amor se manifesta, onde tudo acontece de forma agradável ao Senhor. Isso é uma bênção. Quando a igreja vive isso, aí sim, Deus é glorificado com a manifestação do reino dele entre nós. E essa é uma manifestação do reino de Deus. Caso contrário, é só um monte de gente reunidas, agrupadas em algum lugar. Então, é para a gente viver uma relação que manifeste o reino de Deus entre nós. Vamos orar assim. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Agradecemos por tudo. Colocamos a vida nas tuas mãos, pedimos as tuas misericórdias e bênçãos sempre. Reconhecemos sempre que somos pecadores. Pedimos perdão por isso. Mas também pedimos que o Senhor sempre dê à tua igreja um coração que realmente esteja pronto para perdoar. As relações sociais reflitam o teu reino presente entre nós, para que nós glorifiquemos o teu nome na humildade de todos, nas relações, Senhor Deus, baseadas na forma como o Senhor nos trata graciosamente e misericordiosamente. Abençoa a tua igreja, ajude-a, é o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.